Depois de muitos anos trabalhando com as constelações familiares e vivendo as constelações familiares na minha vida, me veio uma frase, que é uma frase que hoje eu uso com muitos clientes, porque se a gente vivê-la, nossa vida vai ser muito diferente. A vida sempre escolhe a melhor opção disponível. A vida nunca se engana. Parece óbvio, mas viver essa frase na prática é um grande desafio. E uma vez eu levei essa frase para uma cliente e depois de um tempo ela me contou uma história. Quando ela começou a carreira dela profissional, isso há mais de 20 anos atrás, ela fazia faculdade e ela precisava de um emprego, então ela se candidatou ali para todos os empregos disponíveis no momento, principalmente para aqueles cargos iniciais de auxiliar administrativo. Ela foi chamada para 2 dessas vagas para fazer uma entrevista ali, né, mais próxima. Fez a entrevista para a empresa A e fez a entrevista para a empresa B. E por acaso, ou não por acaso, ela foi chamada para trabalhar nas 2 empresas na mesma semana. Então ela tinha ali 2 empresas com o mesmo cargo, ela precisava de um emprego e ela teve que fazer uma escolha, se ela ia para a empresa A ou se ela ia para a empresa B. Ali naquele momento de vida dela, ela decidiu, vou para a empresa B. Foi para a empresa B, começou a trabalhar, estava fazendo faculdade, foi dando tudo certo. Em determinado momento, essa empresa B teve um problema ali de gestão e começou a ter muitas perdas financeiras e teve que fazer cortes de gasto. E ela foi uma das pessoas que foi mandada embora. E nesse momento que ela foi mandada embora, ela entrou em desespero. E ela começou a pensar, nossa, se eu tivesse entrado na empresa A, será que eu teria sido mandada embora? E ela foi pesquisar o que tinha acontecido com a empresa A. Ela viu que a empresa A tinha crescido muito, tinha contratado muito mais funcionários. E ela parou naquele momento e falou assim, nossa, se eu tivesse escolhido trabalhar na empresa A, eu não teria sido mandada embora por corte de gasto. Que escolha ruim que eu fiz. Eu escolhi ir para a empresa B ao invés de escolher ir para a empresa A. E agora eu tô aqui, sem emprego, e o que eu vou fazer da minha vida? Mas a vida seguiu, ela conseguiu outros empregos, ela finalizou a faculdade, foi fazendo outros cursos, outras capacitações, passou por várias empresas. E aí, já muito tempo depois, ela se estabeleceu num cargo bem importante em uma outra empresa, um cargo de liderança. E eles precisavam contratar o quê? Um auxiliar administrativo. Então, eles abriram um processo seletivo e ela foi a pessoa responsável por fazer a entrevista com aqueles candidatos. Um dos últimos candidatos do dia, entrou uma senhora e começou a conversar ali, começo, né, de entrevista. Ela pediu para a senhora contar, me conta um pouco da sua experiência profissional, por quais empresas você já passou, sua formação, faz um resumo aí da sua vida profissional para mim. E essa senhora começou a contar uma história de que faziam 10 anos que ela trabalhava como auxiliar administrativo na empresa A. E a minha cliente disse que na hora que ela falou isso, ela já abriu os ouvidos assim, o quê, né? Como assim? Que história é essa? 10 anos na mesma função? O que tá acontecendo aqui? Porque ela entendeu que aquilo ali tinha algo a ver com a história dela. Pois é, a história era que essa senhora entrou nessa empresa como auxiliar administrativo. A empresa sempre foi uma empresa que cresceu muito ao longo do tempo e ela tinha muita esperança de conseguir um cargo maior. E a empresa sempre abria processos ali para outros cargos e essa senhora sempre se inscrevia nesses processos, mas ela não passava. Ela começou a prestar atenção que ela não passava nos processos seletivos e começou a analisar que apenas homens eram aprovados nos processos seletivos para subir de cargo. E ela sempre recebia um feedback dizendo que ela não tinha qualificação suficiente, dizendo que ela precisava fazer outros cursos, dizendo que ela não tinha experiência suficiente para subir de cargo. E ela estava sempre buscando. E sempre os homens recebendo ali, passando no processo seletivo para subir de cargo, e nenhuma mulher passava, segundo o relato dela.
E quando ela olhou para trás, ela viu que tinham passado 10 anos, que ela continuava ali naquela empresa, que os homens continuavam subindo de cargo e ela estava ali estacionada, mesmo com muitos cursos, mesmo tendo se desenvolvido, ela estava ali parada no mesmo cargo há 10 anos. E então, ela tinha decidido exatamente mudar de empresa para tentar melhorar a carreira dela, né? Para ver se ela conseguia finalmente subir de cargo e construir uma carreira mais sólida. Bom, eu não preciso nem dizer que essa minha cliente chegou em casa e ela ficou assim completamente chocada com essa lição que ela tinha recebido. Há muitas chances de que essa fosse a história dela, de que se ela não tivesse escolhido ir trabalhar na empresa B e ela não tivesse sido mandada embora com 2 anos trabalhando, talvez ela seria a pessoa que seria entrevistada e não quem estava entrevistando naquele cargo de liderança. Então, a vida sempre escolhe a melhor opção disponível, a melhor opção possível. A vida nunca se engana. Nós temos uma visão muito limitada da nossa vida. É como se a gente enxergasse uma fotografia da nossa vida. Então a gente enxerga aqui uma foto, um quadro, uma posição, uma coisa estagnada. A vida, a sabedoria maior da vida, ela enxerga o filme inteiro da nossa vida. Ela consegue ver todas as fotos que a gente vai tirar. E ela consegue fazer a melhor escolha disponível para o filme inteiro e não para aquela foto. Dizer sim para essa escolha que a vida traz pra gente, que muitas vezes é muito difícil, porque você foi mandado embora, você ficou doente, você sofreu um acidente, você sempre tá num momento ali que não é um momento gostoso, não é um momento leve, não é um momento de grande alegria, mas é um momento que se a gente diz sim, eu tô triste, sim, eu tô com raiva, sim, isso tudo aqui está acontecendo. Essa aqui é a minha realidade. Sim, é isso. Isso é o que está posto. Quando a gente aceita isso, quando a gente diz sim para isso, para essa realidade, a vida, ela consegue fluir. É como se a gente abrisse as portas das oportunidades, da prosperidade, da abundância, da alegria. Mas são os momentos mais difíceis da gente fazer isso. O sim é a primeira força do amor que baseia toda a filosofia sistêmica que tem como ferramenta as constelações familiares. Então esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que eu tô fazendo pra gente conversar sobre todas as forças do amor, que são 4 forças do amor. E por que o sim é a primeira força do amor? Porque quando eu digo sim pra tudo como é e pra todos como são, a vida vai, a gente consegue fluir. É como se a gente permitisse que essa sabedoria da vida que vê o filme completo trouxesse pra gente todas as próximas opções que a gente tem disponíveis e mostrasse o caminho da melhor opção. Agora, quando a gente se fecha e a gente diz não, isso eu não aceito, assim eu não gosto, isso eu não admito, não é possível que isso está acontecendo na minha vida, a gente tira esse poder da vida de nos trazer novas opções para escolher. A gente diz não todas as vezes que a gente julga alguém, porque se eu estou julgando, ou eu me sinto maior ou melhor do que a outra pessoa, ou eu me sinto menor, e aí eu tô dizendo não a mim mesma. A gente diz não todas as vezes que a gente não aceita a realidade que a gente está vivendo. Então, vamos dizer que eu fui mandada embora. Eu não vou me desconectar da realidade e falar assim, ah, nossa, fui mandada embora, agora não há mais possibilidade de eu ter um emprego, vou ficar aqui deitada meses esperando o emprego cair na minha cabeça. Não é isso, não é desse jeito que a gente diz sim. O dizer sim é olhar e falar, tá bem, eu fui mandada embora. Isso é real, é isso que eu tô vivendo. Tudo bem, vida, eu tô entendendo que tem algo aqui. O que eu posso fazer agora
para mudar essa situação. E aí eu vou em busca de algo novo. Isso é dizer sim, é aceitar tudo como é agora, como tá posto, é olhar para a realidade sem nada que impeça a gente de ver ela como ela é. Sim, eu estou doente, sim, eu estou chateada, sim, eu estou com raiva, sim, eu não estou feliz com algo que aconteceu na minha vida, com alguma relação que eu estabeleci. E isso é real. E eu digo sim para essa realidade que tá aqui. E que muitas vezes a gente fica, não é possível, isso não, a gente fica em negação. E essa negação, ela não permite que a vida continue fluindo. A vida fica ali parada, esperando você dizer sim para ela conseguir continuar. E quantas vezes esse nosso não deixa a vida tão parada, tão estancada, que a gente não consegue construir nada. Que parece que a gente entra em um turbilhão de coisas ruins e vem uma coisa ruim atrás da outra e a nossa vida não vai pra frente. E a gente não consegue alcançar nenhum sonho, a gente não consegue alcançar nada que a gente deseja. Porque a gente tá negando tão forte a nossa realidade que não tem espaço pra vida seguir. E tudo que a vida precisa é de espaço pra seguir. E do nosso sim. Então eu vou trazer aqui um exercício pra gente fazer. O exercício do sim, ele é um dos exercícios mais difíceis de serem feitos. E eu tô falando isso aqui pra vocês porque eu uso ele diariamente na minha vida. E tem hora que você fala, não, eu não quero dizer sim. Eu só quero ficar com raiva. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Vocês vão fazer esse exercício quando der, tá? Porque o exercício do sim é um desafio para a vida. Não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai conseguir mudar tudo. Para você fazer o exercício do sim, você vai olhar para aquela situação que aconteceu, ou para aquilo que aconteceu, aquela pessoa, aquele objeto, o que quer que seja. Eu vou trazer aqui um exemplo. Tive uma discussão com uma amiga. Então você vai trazer essa situação que você viveu e que está sendo muito difícil para você, e você vai como que imaginar ela na sua frente. E aí você pode tanto fazer o exercício na sua cabeça, enquanto você tá ali falando com a pessoa, e em silêncio, você só imagina ele, quanto você pode estar num ambiente separado, sozinha, e fazer de fato falando em voz alta. Nesse meu exemplo, eu vou fazer como se ela não estivesse na minha frente, como se eu estivesse sozinha fazendo em um ambiente separado, como eu tô aqui. Então eu imagino essa discussão que aconteceu, respiro fundo, me coloco na minha coluna. Isso é muito importante para que eu me responsabilize, porque nessa discussão eu tenho a minha responsabilidade também. As duas partes, todas as partes envolvidas, elas sempre têm a sua parte de responsabilidade. E para eu estar alinhada com a minha responsabilidade, eu preciso estar alinhada com a minha coluna. Eu olho para isso, respiro fundo. E na minha imagem mental, é como se eu visse um grande coração aqui, como se o meu coração ele se estendesse para todo o meu peito. E eu imagino que ele se abre, e que quando ele se abre tem um grande sim escrito que eu ofereço para essa pessoa. Então eu coloco aqui essa situação, respiro fundo, meu coração se abre e eu digo sim. 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 E só de fazer esse exercício eu me arrepio. Esse exercício é um exercício muito forte, muito poderoso. E eu digo pra vocês que eu consegui mudar muita coisa na minha vida. Uma vez, também no meu primeiro emprego, tinha uma pessoa que se sentiu muito ameaçada com a minha chegada, e eu entendo hoje muito por que ela se sentiu tão ameaçada. Então a gente demorou muitos anos pra conseguir ter uma boa relação, porque ela sempre tinha receio de mim e eu nunca concordei muito com ela, fazia questão de bater o pé e ficar naquele lugar de birrenta. E quando eu aprendi esse exercício, tinha já uns 5 anos mais ou menos que a gente vivia assim,
um correndo atrás do rabo do outro. E eu decidi fazer esse sim. Então, todas as vezes que eu encontrava com ela, que eu cruzava com ela no corredor, ou que alguma coisa acontecia que a gente precisava estar junto, eu fazia esse exercício do sim. E hoje, por incrível que pareça, nós somos amigas, nós temos uma ótima relação. E nós descobrimos diversas coisas que nós temos em comum. E todo aquele medo, aquela sensação de ameaça, ele simplesmente sumiu. Nossa, Luísa, tudo isso com um simples sim? Sim, tudo isso com um simples sim. Por isso que eu trouxe esse exercício aqui para você. Faça esse exercício. A primeira vez pode ser que não seja tão fácil de você sentir o seu coração se abrindo e esse sim saindo. Mas conforme você vai fazendo isso aos poucos, você vai sentir que cada vez o seu coração vai se abrindo mais e vai ficando mais fácil de você dizer sim para isso que te traz um desafio. Quanto mais você conseguir entrar no sim, nesse assentimento que o seu corpo sente, que você sente o sim completo, mais você vai ver a sua vida fluir e seguir com leveza. O sim é a primeira lei sistêmica que baseia a filosofia sistêmica e as constelações familiares. E quando a gente consegue aplicar ele na nossa vida, tudo fica mais simples e mais leve. A gente pode acreditar na vida e confiar que a vida sempre escolhe a melhor opção disponível. A vida nunca se engana. Nós temos uma visão limitada da nossa vida. A vida, a sabedoria da vida, tem uma visão do filme inteiro. A gente tem a visão de uma fotografia. Então, que a gente consiga confiar e deixar o sim vir para o nosso coração e a vida fluir junto com ele.